Boa noite, amados da paz do Senhor. Aqui é a pastora missionária Sayonara Barros. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema polêmico. E eu vou logo iniciando a pergunta: Deus mata ou não mata? Ai, ai, ai. E aí? Deus exerce juízo? Ou será que Deus é amor? E Deus é aquele cara legal, bacana, que ele te aceita como você é e tá tudo certo. Porque o que vale é que sejamos uma boa pessoa, né? Um cara bacana. Amados, eu já vi alguns vídeos, eu já vi alguns debates acerca desse assunto. E eu confesso que quando eu comecei a ler a Bíblia, o Antigo Testamento, parecia haver uma contradição ali nos textos. Mas eu aprendi que toda contradição na palavra bíblica, na verdade, é uma aparente contradição. Porque o texto que nós dispomos é uma tradução. E toda tradução, se a gente não ir para o original, nós vamos ter algumas falhas na transmissão da mensagem. Por quê? É como quando tentamos aprender uma outra língua. No início, por não termos um contato mais profundo com aquela língua, vão haver gírias que nós não vamos entender. Por exemplo, quando recebemos aqui no nosso país um norte-americano, um estadunidense, ele vai ter dificuldades em entender algumas gírias nordestinas, como, por exemplo, você não vai comer do meu pirão. Tá na minha casa, não vai comer do meu pirão. Ou enquanto estiver comendo do meu pirão, tem que ser debaixo da minha lei. Talvez ele tenha um pouco de dificuldade de entender essa gíria, de entender esse modo de falar, mas a essência da mensagem, para mim e para você que falamos o português, né, nós vamos conseguir entender. E do mesmo modo é quando nós vamos estudar a palavra que foi escrita originalmente na língua hebraica e na língua grega. Muitas vezes, para compreender a essência da mensagem transmitida, verdadeiramente nós vamos precisar ir para os originais. E aí é que entra a dificuldade, porque muitos não buscam os originais. E hoje nós temos aí a internet, temos a Bíblia interlinear, que facilita muito o nosso estudo. Então, quando nós estudamos no Antigo Testamento, Deus, lá no Monte Sinai, entregando a lei a Moisés e dizendo no quinto mandamento, não matarás, ali em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, nós temos que a palavra no original hebraico, referente a não ao matarás, é a palavra hatzak. Eu acho que é assim que pronuncia, tá? E que significa, na verdade, assassinar. A essência desse matar é assassinar. Então, Deus está falando, não assassinarás. Uma melhor tradução para essa palavra, para essa ordem, seria essa: não assassinarás. Seria a morte tramada como Caim ao tramar a morte de Abel. Não assassinarás o teu irmão, não matarás premeditadamente. Porém, quando nós temos lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 20, Deus dando a ordem para matar, né, alguns pecadores, quando tinham pessoas ali que cometiam um determinado pecado, transgredindo a lei que foi dada por ele, o Senhor condenou à morte aquelas pessoas que, por exemplo, fossem pegas em adultério. Dentro da lei de Deus, quem era pego em adultério deveria ser apedrejado. E aí o Senhor diz para matar aqueles pecadores. Esse matar é uma outra palavra no original hebraico
que é a palavra multi. Eu acho que é assim, tá, gente? Depois eu vou escrever aí para vocês. Multi. Ou então a palavra katat, que significa cortar fora, exterminar, tirar do meio do povo. O multi é literalmente matar, mas é aquele matar da pena da sentença de morte, que é como se fosse o governador, a lei, a autoridade máxima dentro daquele povo, decretando a pena de morte para o transgressor da lei. Então percebam que é um matar diferente. É o governo maior decretando a morte do transgressor da lei. A essência da palavra muda, tá? E nós entendemos isso quando nós vamos estudar o texto no original. Então, todas as vezes que vocês pegarem o texto bíblico e perceberem uma aparente contradição, peguem aquele texto e vão no original, seja no hebraico, seja no grego, que vocês vão captar ali a essência da palavra, a essência do texto, tá? E nós ainda precisamos entender o seguinte: como são alguns preceitos extremamente importantes, eu vou me guiar aqui pelo meu rascunho, tá? Entendam o seguinte, que o Antigo Testamento, ele é uma sombra do Novo Testamento. E que no Antigo Testamento nós temos uma velha aliança, que é a aliança mosaica, é a lei mosaica. Foi a lei dada por Deus a Moisés. E Paulo nos ensina que a lei dada por Deus, isso está lá no capítulo 5 do livro de Romanos, Paulo nos ensina que quando Deus nos deu a lei revelou ao homem o seu pecado. Porque o homem até então não sabia que era pecado matar. Mas quando Deus disse, não assassinarás o teu irmão, então ficou diante do homem revelado o seu pecado. E Paulo ensina ainda que o salário do pecado é a morte. Então, em todo o Antigo Testamento, quando Deus decreta a morte de homens pecadores, tá? Que transgrediram a lei, Deus simplesmente está aplicando, mostrando para o homem, mostrando para o seu povo um princípio espiritual de que o final do pecador é sempre a morte. Mas não só a morte carnal, porém, sobretudo, a morte espiritual. E através de toda aquela lei que foi dada a Moisés pelo nosso Deus, né, e que nos foi revelado o nosso estado pecador, o nosso estado de homem caído e o quanto éramos incapazes de cumprir a lei em sua plenitude. E Paulo diz que todos aqueles que viveram debaixo da lei são julgados e condenados pela lei. Porque para ser absolvido pela lei, você precisa cumprir ela em sua plenitude e não quebrar nenhum dos seus princípios e nenhum dos seus preceitos. E aí nós perguntamos, como é possível não pecar diante de tantas regras, de tantas ordenanças? Porque quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos o quanto é difícil nos mantermos retos diante da presença de Deus. Porque venhamos e convenhamos, amados, se pegarmos simplesmente os 10 mandamentos dados por Deus, onde nós temos honrar o nosso Deus acima de todas as coisas, amá-lo acima de todas as coisas, será que você tem conseguido fazer isso? Quando o Senhor diz não matarás, ok, tudo bem, eu posso não ter matado ninguém, mas daí ele diz não adulterarás. E aí muita gente já cai aí nesse pecado, porque terminou traindo a namorada, terminou traindo o esposo,
né? Ou a esposa, não furtarás, não desejarás a mulher do teu próximo, e a gente estende isso para todas as coisas, na verdade, não desejar nada que pertença ao teu próximo. Então a gente já vai vendo aí que muito possivelmente nós cometemos algum desses pecados, e se você quebrar uma lei, você quebrou toda a lei. Se você quebrar um regramento desse, uma única regra, um único princípio, você então já quebrou toda a lei, você já está condenado. Então a lei veio para nos revelar o quanto nós estávamos caídos. Mas então, Deus enviou o seu Filho, Jesus, que viveu e não pecou, cumpriu completamente a lei, satisfez toda a lei de Deus, e por isso ele era o Cordeiro imaculado, o Cordeiro perfeito, que naquela cruz teve todos os nossos pecados transferidos para ele, e ali ele recebeu o juízo de Deus. E ali ele morreu na carne, mas ressuscitou no espírito, porque o salário do pecado não é a morte. A morte tem poder sobre todo pecador, porém Jesus não pecou. Logo, a morte não tinha poder sobre o espírito dele. E por isso o Senhor foi ressuscitado pelo poder de Deus. E ressuscitado na sua glória, estendeu para todos aqueles que em arrependimento se arrependesse ali dos seus pecados e o recebesse como seu Senhor, único e verdadeiro Salvador, e cresce no Filho de Deus, então ali ele receberia o perdão de todos os seus pecados e receberia a salvação, a reconciliação com Deus, porque a salvação é Jesus nos reconciliando com Deus, aquela reconciliação que foi perdida no Éden, porque Adão pecou no paraíso. E se Adão pecou no paraíso, ele foi expulso do paraíso, ele foi expulso do Éden e veio como homem caído, e através desse homem caído, toda a humanidade foi feita caída. Mas Jesus reconcilia todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, e se arrependendo dos seus pecados e recebendo a Jesus como seu Salvador e Senhor, mudando então todo o seu comportamento, porque Jesus diz, vai, não peques mais. Então este homem, ele é salvo, ele é reconciliado com Deus. E essa é a graça. Esse é o ano do jubileu, o jubileu judaico, que foi estendido para toda a humanidade, para os gentios, para além do povo hebreu, para além dos israelitas, tá? E uma outra coisa importante é o seguinte, que quando Deus, em todo o Antigo Testamento, pratica juízo sobre aqueles povos, né, determinando que os hebreus entrassem nas terras que Deus havia dado a eles, mas naquelas terras habitavam outros povos, e o Senhor determinava que o povo israelita entrasse em guerra com esses povos e exterminasse esses povos, homens, mulheres e crianças. Muitas vezes nós ficamos assim escandalizados. A primeira vez que eu li, até que o Espírito Santo me desse entendimento, eu ficava horrorizada. Não, Deus não é assim, Deus é amor. Mas nós precisamos lembrar que Deus é amor, mas Ele também é juiz. Ele é fogo consumidor. Amados, aqueles povos que Deus colocava sob julgamento, sob juízo, né? Ele não estava fazendo aleatoriamente. Aqueles povos praticavam pecados abomináveis. Lembrem-se de Sodoma e Gomorra, que era um povo que quando os dois anjos, que eles não sabiam que eram anjos, eram estrangeiros, né, que haviam chegado na cidade, toda a cidade se reuniu em frente à casa de Ló para violentar aqueles homens. Imagina centenas de homens rodeando uma casa, querendo disputar para violentar.
sexualmente 2 homens estrangeiros que chegaram naquela cidade. Amados, aqueles povos que o Senhor colocava sob juízo e determinava que o povo hebreu entrasse naquela terra e exterminasse homens, mulheres e crianças, eram povos que aos olhos de Deus estavam praticando abominações terríveis. Eram povos que serviam a outros deuses, como o deus Moloque, e eles assassinavam os seus recém-nascidos em oferenda para esse Deus. Então imagine que no dia de hoje você encontre pessoas que estão sacrificando os seus recém-nascidos a um determinado Deus. Você encontre pessoas que vivam em orgias, em toda libertinagem sexual e que ache extremamente saudável e comum ter relação sexual com uma criança de 7 anos de idade, de 8 anos de idade, de violentar mulheres, de matar mulheres, de assassinar uns aos outros. Assim viviam aqueles povos. Eram povos extremamente cruéis. E, embora eu e você não estejamos autorizados a realizar juízo sobre a vida de ninguém, lembre-se que Deus é o Senhor da vida e de todas as coisas. Ele está acima da vida e da morte. Então Deus, Ele pode determinar a morte, mesmo porque o Senhor não enxerga a morte como nós enxergamos. Percebam que Deus, Ele está acima da morte. Quando Deus nos vê aqui em carne, Ele não está preocupado com a nossa carne, com esse rostinho bonito. Ele está preocupado com o meu espírito. Para Deus, a morte carnal não existe. A verdadeira morte é a morte espiritual. E o que é a morte espiritual? É quando você está fora da presença de Deus. Todo aquele que está fora da presença de Deus está morto espiritualmente. E enquanto nós estamos aqui na carne, certo? E não recebemos a Jesus, nós estamos mortos espiritualmente. Enquanto estamos mortos espiritualmente somente na carne, ainda há chance, ainda há possibilidade de salvação. Bastando que você se arrependa dos seus pecados, reconheça Jesus como Filho de Deus, receba Ele como seu único e verdadeiro Senhor e Salvador e passe a obedecer às suas ordens. Então Jesus te reconcilia com Deus e você está salvo, você passa a ter vida espiritual. Mas enquanto você não fizer isso, você está morto espiritualmente. E aí, se você morre carnalmente como morto espiritual, então você vai estar condenado à morte espiritual no teu espírito. E é isso que preocupa a Deus. Deus não está preocupado com a tua vida carnal. Ele está preocupado com a tua vida espiritual. E uma outra coisa, uma outra questão que precisa ser relevante aqui é o seguinte, é que no mundo antigo, naquele tempo de Abraão e depois de Abraão, né, veio ali a época de Moisés e o povo israelita, nós precisamos entender o seguinte, que depois do dilúvio, né, o mundo foi se perdendo novamente. E eles passaram a servir outros deuses. E ninguém mais se lembrava de Deus. Mas Deus precisava se revelar para aquele povo. Ele precisava se revelar para o mundo novamente. E então, Deus ele precisou fazer um povo para si. E ele fez um povo para si a partir de um único homem, Abraão. A partir de Abraão, Deus fez uma descendência, Deus se revelou para Abraão, fez uma promessa na vida de Abraão. A partir de Abraão, criou uma nação, libertou esta nação, preparou, capacitou, moldou essa nação, tirou essa nação da escravidão do Egito, levou para o deserto. No deserto, ensinou aquele povo a ser dependente totalmente de Deus, a obedecer e a respeitar a Deus. E a partir dali,
o Senhor começou a usar aquele povo para revelar o seu poder para todas as nações ao redor. Percebam o seguinte, que a partir de Israel, de um povo israelita que aprendeu a ser totalmente dependente de Deus, Deus fazia esse povo ser próspero e vencedor nas batalhas. Porque cada nação tinha o seu Deus, tá? E cada nação dizia que o seu Deus é que lhe fazia vitorioso nas batalhas, que o seu Deus lhe fazia próspero, que o seu Deus enviava chuva, e cada um tinha deuses para diversas coisas. Israel tinha um único Deus, que é o Deus vivo, é o Senhor dos exércitos, é o Senhor Yahvé. E quando o Senhor determinava que os hebreus entrassem em guerra com aqueles povos que estavam habitando dentro da terra que Deus entregou para o seu povo, que é a terra de Canaã, e depois entrando em guerra com os povos ao redor, mas principalmente para se defender, quando Deus fazia o povo israelita vencedor, Deus estava mostrando que os outros deuses, os deuses dos outros povos, não tinham poder contra aquele Deus invisível. Não tinham poder contra o Deus de Israel, porque Deus de Israel, ele era invencível. Porque o povo israelita se mostrava um povo invencível nas batalhas. Mas entendam o seguinte, quando a gente vai lendo o Antigo Testamento, a gente vai vendo que o povo israelita era invencível e próspero em todas as coisas quando estavam em obediência a Deus. Quando passavam a desobedecer às ordens de Deus e a esquecer a Deus, então Deus tirava a sua mão de proteção e então Israel perdia as batalhas. E aí viviam ali um tempo de opressão, onde os seus inimigos ali, os fenícios, os assírios, aqueles povos ao redor dominavam Israel, e o Senhor deixava o povo de Israel sofrer ali por um tempo, 20, 30, 40 anos, 70 anos. Então o povo se arrependia do seu pecado, se arrependia de ter esquecido o Deus de Israel, né? O Deus Yahvé, o Deus vivo, se arrependia do seu pecado, e Deus perdoava aquele povo, e então levantava aquele povo e fazia aquele povo guerrear novamente, ser livre novamente, e ser vitorioso e ser próspero novamente. Então percebam que Deus, quando ele opera o juízo dele, tanto sobre pecadores como sobre o povo dele, que até então no Antigo Testamento era o povo de Israel, e hoje somos todos nós que aceitamos a Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, somos a Igreja de Cristo. Quando Deus está operando o seu juízo, ele não está sendo ruim, ele está sendo simplesmente Deus, ele está aplicando a sua lei, porque passarão céus e terra, mas a lei do Senhor, a sua palavra não passará. Por um acaso, quando um juiz, um juiz, ao julgar um transgressor da nossa lei, ao julgar um estuprador, por exemplo, nós tivemos um legislador que criou uma lei que disse que estuprar é crime. O juiz aplica a lei condenando um criminoso estuprador a uma sentença de 30 anos de prisão, a prisão perpétua ou até mesmo a sentença de morte, a depender do país em que ele está sendo julgado. Esse juiz está sendo ruim? Não. Ele está aplicando a lei que foi feita, ele está aplicando a lei que foi feita em face do criminoso que transgrediu aquela lei. Ele simplesmente está fazendo o papel dele. E nosso Deus, ele é legislador e é juiz. Ele é imparcial e ele vai aplicar a sua lei independentemente de nós gostarmos ou não. Então, é mais ou menos assim. Me digam o seguinte. O peixe que decide sair do mar, tá? O peixe olha para o mar e diz assim, olha,
eu não quero mais viver debaixo das tuas regras, eu te acho muito salgado, você é muito agitado, tem hora que dá uma louca em você e você entra aí na ressaca e você se agita e tem as tempestades, isso está muito tumultuado para mim, eu não quero mais viver dentro dessa água salgada, eu quero agora ir para a terra. Ou então eu quero mudar o ambiente, eu quero ir para a água doce. Ah, não, mas eu não quero ir para a água doce, eu quero agora viver na água salobra. Eu não quero ser nem da água doce, nem da água salgada. Eu quero viver em cima do muro, eu quero viver na água salobra. O peixe, ele vai poder fazer isso? Ele até pode fazer isso. Ele até pode, digamos que o peixe tenha perninhas e ele pode sair de dentro do mar salgado e ir para a terra, ou ele pode ir para água doce, ele pode ir para água salgada, porque ele não está afim de viver debaixo da lei, debaixo das regras, debaixo do ambiente da água salgada, debaixo do mar, né? Porque o mar é opressor. Agora, ele vai sobreviver fora do mar? Se ele foi feito, se ele traz a essência do mar nele, se ele traz a essência do sal dentro dele, ele vai poder sobreviver verdadeiramente, ele vai poder ter vida longa fora do mar ali na terra? Será que o sol não vai queimar ele e ele não vai morrer? Será que ele vai conseguir viver dentro da água doce? Será que ele vai conseguir viver dentro da água salobra? Muito dificilmente. E assim somos nós, porque nós trazemos a essência de Deus dentro de nós. Nós trazemos, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós não podemos fugir disso. Nós não iremos ter vida, nós não temos vida fora da presença de Deus. Agora, o peixe pode chegar para a água doce, para a água salgada, para o mar e dizer, olha, você precisa se transformar em água doce. Não, agora você tem que ser uma água salobra. Não, você tem que ser mais calmo. Não, o peixe não tem esse poder, porque o mar ele é grande demais, ele é muito maior do que o próprio peixe. E o peixe ele precisa simplesmente aceitar quem o mar é. Em toda a sua soberania, em toda a sua imponência, em toda a sua personalidade, em todo o seu modo revolto, em toda a sua calmaria. E assim nós precisamos aceitar também o nosso Deus, porque Ele é soberano, Ele é vivo, Ele é tudo, tá? E muitos de nós quer moldar Deus segundo a sua pequenez, a sua percepção. O ser humano não pode reduzir Deus a uma garrafinha. O ser humano não pode reduzir Deus segundo a sua própria percepção, segundo aquilo que ele quer. Deus é Deus, ele é soberano, foi ele que criou todas as coisas, foi ele que te deu a vida, ele pode abrir cova, ele pode fechar cova, ele pode dar a vida, ele pode tirar a vida, ele é o único que pode aplicar o juízo do modo como ele quer, e ele é santo, e ele é justo, e ele é bom o tempo todo. Mas tem muita gente que olha para Deus e diz, ah, Deus é amor, e eu sou uma boa pessoa, e eu vou para o céu sim. Quem disse que você vai? A casa de Deus tem regras e nós precisamos aprender a viver debaixo dessas regras. E essas regras estão aqui, ó. Aqui você vai encontrar as regras para viver em obediência a Deus. Porque no paraíso, Adão pecou. Então aqui na terra, nessa terra caída, a gente vai ter que mostrar para Deus que nós estamos prontos e que estamos dispostos a obedecer a Ele. Porque se obedecermos a Ele aqui, então estaremos prontos para viver com Ele na sua casa em santidade. A casa de Deus, o céu, não é praça pública que você vai do jeito que quer, entra do jeito que quer e fica do jeito que quer. Me diz uma coisa, na tua casa, se alguém vai para tua casa, vai seguir as tuas regras, as regras da tua casa, ou você vai se render às regras do teu visitante? Eu fui criada na casa dos meus pais e a lei era assim, enquanto estiver comendo do meu pirão, você vai viver debaixo das minhas regras.
E assim também é com Deus. Porque se eu não aceito que qualquer um entre dentro da minha casa, nem muito menos quem entra venha fazer bagunça, mas vai ter que viver segundo as minhas regras aqui dentro, como é que você quer que Deus haja diferente? Portanto, amados, se você não vai aceitar que entrem dentro da tua casa e venham fazer bagunça e impor as leis, né, deles, a tua vida e a tua casa, como é que você quer que Deus te engula a goela abaixo e entre dentro da casa dele, levando as tuas regras e as tuas leis? Isso não vai funcionar. Simplesmente não vai. Agora, você vai escolher para onde é que você quer ir, tá? A casa de Deus tem regras e você vai começar a viver dessas regras aqui, ok? Mas se você não quiser, tá tudo bem, não tem problema. Tem um outro lugar lá que dá para você ir. Olha, lá não tem regras. Lá, na verdade, tudo é permitido, tudo pode. Lá, meu corpo, minhas regras, tá tudo bacana, tudo ok. Lá vale tudo para te deixar contente e alegre. É meio quente, é meio barulhento, é meio tumultuado, tem uma galera gritando lá, né? Mas tem quem goste. Eu, particularmente, não curto calor, não aguento muita quentura, então eu gosto de calmaria, eu gosto de Jesus, eu gosto de disciplina, eu aguento ali, eu prefiro, né, seguir a disciplina do Espírito Santo de Deus, porque eu sei que ela é soberana. Mas a escolha é sempre nossa. O Senhor nos deu livre-arbítrio para isso, para que possamos, né, para que pudéssemos, na verdade, ter a liberdade de escolher estar com Ele. Para que ninguém pudesse chamá-lo de tirano, mas para que pudéssemos escolher estar com Ele, porque o Senhor, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele não poderia negar a si mesmo fazendo diferente. Ele não é um Deus tirano. Nosso Deus, Ele é um Deus que Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Nós é que dentro do nosso egoísmo, da nossa soberba, da nossa arrogância, da nossa incapacidade de aceitarmos regras, de aceitarmos abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, dos pecados de estimação, de tudo aquilo que nos separa de Deus, achamos que tudo tem que ser do nosso jeito, porque tá tudo bem, porque eu sou uma boa pessoa. Mas Deus não nos chamou para sermos bons. Jesus, ele não aceitou ser chamado de bom, porque bom só o Pai é. E você está sendo bom segundo qual parâmetro? O parâmetro social? Segundo qual parâmetro você está sendo bom? Deus não nos chamou para sermos bons. Deus nos chamou para sermos santos. E ser santo é ser muito diferente de ser um cara legal segundo a sociedade e segundo os preceitos sociais e culturais. Ok? Então, amados, é sobre isso que o Senhor queria conversar conosco hoje, que possamos lembrar que o nosso Deus, Ele é santo, Ele é bom o tempo todo, Ele é um Deus de amor, sim, mas Ele é um Deus que também é fogo consumidor. E se você acha que o Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel, que Deus não mata, que Jesus é amor, faz o seguinte, dá uma lida no Novo Testamento. Lê lá no livro de Mateus, o Senhor falando que devemos temer não ao homem que só mata o corpo, mas sobretudo ao Deus que está nos céus, ao Pai que mata o corpo e também mata o espírito. Dei uma olhada no livro de Atos, logo no comecinho do livro de Atos, mais ou menos ali na altura do capítulo 3 ou do capítulo 5, no julgamento de Safira e Ananias, que foram fulminados pelo Espírito Santo porque ousaram
tentar enganar o Espírito Santo de Deus. Não enganar a Pedro, mas enganar o Espírito Santo. E depois deem uma lida lá no livro de Apocalipse e vejam o juízo que Deus derramará sobre toda a terra que recusou a graça que foi estendida através do sacrifício de Jesus. Amém, amados? Então, que possamos entender que o nosso Deus, Ele nos ama tremendamente, mas o fato de Ele nos amar não vai impedir que você seja lançado no fogo do inferno, que é o fogo que nunca se apaga. Deus te ama muito, mas Ele não vai deixar de aplicar a justiça dEle, a lei dEle. E é mesmo te amando demais, Ele vai permitir que você vá para lá, porque você está escolhendo ir para lá. E Ele não é um Deus que vai infringir o teu livre-arbítrio. Então, que você saiba escolher bem, para onde você vai seguir e de que modo você vai escolher viver a eternidade, porque todos nós vamos viver na eternidade. Agora, onde e como é nós, somos nós que vamos escolher. Amém? Fiquem com Deus, que Jesus o abençoe e que essa palavra tenha trazido um pouco mais de luz ao teu entendimento. Eu sei que muita gente vai polemizar, vai debater, vai questionar, mas eu não estou aqui para convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Tá com dúvida? Leia a palavra, busque o Espírito Santo, busque em oração, jejue e Ele vai te revelar a verdade. Que todos estejam abençoados em nome de Jesus e que sejam transformados pela palavra. Fiquem com Deus, amados. Até a próxima. Tchau, tchau.